Salve, 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 moçada! Vamos aí a mais. Peraí, eu tô me ouvindo. Vamos aí a mais uma análise da semana. Eu já tenho aqui uma operaçãozinha rolando. Hoje, dia 4 de maio, né? Primeira semaninha aí de maio. No caso, primeira semana útil. Não dá pra dizer que é a primeira semana útil, não. Vai. Teve aqui dia 1 a gente operou. Então, não dá pra dizer que é a primeira operação de maio, não. Mas é a primeira semana inteira de maio, vamos por assim. Vamos fazer aquele levantamentozinho semanal pra ver como é que foi aqui esta semana, do dia 27 ao dia 1º. Já adianto, não foi uma semana assim que eu tenha gostado. Houve alguns erros que, assim, eu assumo todos os erros, não tem por que eu ficar falando foi por causa disso, foi por causa daquilo, não. O erro foi meu. Se tem erro, ele foi meu. Eu tenho um plano de trading, eu tenho que seguir o plano de trade. Se eu não seguir o plano de trade, a culpa é minha, né? Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Se eu errei, a culpa é minha e é isso. Eu estou lidando com dinheiro. Isso aqui eu vejo como uma empresa. Então, empresas não toleram erros, né? Mas vamos lá. Dia 29? Não, pô, é 28. 28 aqui, ó. Agora sim. Então vamos lá, né? O início da semana passada, domingão, foi lindo, sem estresse, rompeu, né? No que rompeu, eu acho que se eu não me engano, eu acompanhei. Se eu não me engano, eu acompanhei toda essa operação. Eu não deixei ela rodar e fui dormir, porque, como bem sabem, eu não trabalho com virada, né? Para quem não sabe, eu utilizo a FiMate. FiMate tá aí no canal do Marcelo Ferreira. Eu não vou ensinar FiMate porque não foi eu que desenvolvi, né? Eu não sei nem se eu posso ensinar ela aqui no YouTube, porque, querendo ou não, é registrada e tal, é tudo do cara. Então, e não tem por que também eu ficar ensinando uma parada que, vamos lá, se o cara ele desenvolveu a parada, não tem por que você estudar com outra pessoa, senão a pessoa que desenvolveu. Tudo bem que algumas pessoas podem aprimorar. Eu mesmo não utilizo exatamente da forma que ele utiliza. Ele utiliza do domingo para a semana. Eu utilizo todo dia, né, na abertura do mercado, exclusivamente no ouro. Dá para usar em outros ativos, vai depender do backtest que você fizer. Mas, assim, para você pegar a base, para você pegar ali uma base sólida, todos os bizus, não tem por que você não estudar no canal do cara que desenvolveu a parada, né? Não se parece com nenhuma outra estratégia no suporte e resistência, blá 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 blá, sabe? Suporte e resistência, price action e por aí vai. SMC, que eu não sei nem o que é SMC, mas eu sei que tem uma parada com esse nome. Então, não tem por que você não estudar no canal do cara, sendo que foi ele que desenvolveu. Tá, eu tô me prolongando demais nisso aqui, vamos aqui. Tá gravando? Tá, aqui tá a bolinha ali, vamos lá. Primeira semana, primeiro dia, domingão, dia 28, né? Que no caso, como aqui já é amanhã, né? Já consta como amanhã. Eu estava operando na noite do dia 27, né? Domingo, dia 27. Para o dia 28, só que aqui já consta como se fosse amanhã, porque o fuso é diferente. Foi ótimo. Canal de abertura, por que tá marcado assim? Peguei as 4 velas e fatiei, tá? A gente tem um canal aqui de 1865 pontos. Não, peraí que eu peguei um pouquinho mais em cima. 1782 pontos. Rompeu. Eu particularmente não lembro porque que eu não vendi exatamente aqui, porque que eu fui vender uma depois, particularmente eu não lembro. Mas faz parte. Talvez eu deva ter demorado um pouco para ver. Talvez realmente eu não lembro. Por que não?
Vou parar para pensar depois e tentar lembrar por que disso, mas eu realmente não lembro, porque talvez eu só tenha demorado para vender e o preço deu um gapzinho ali rápido. Mas realmente eu não lembro por que eu demorei para entrar aqui, né? E acabei entrando mais embaixo. Mas dito isso, né? Dito isso, take de um nível como sempre. Tá lá, ó, TP Take Profit deu 41,64, né, na nossa vendinha aí. Então, domingão, ok, zero bala. Segunda também, sem estresse. Sem estresse, vírgula, né? O que aconteceu aqui na segunda-feira? Como vocês podem ver, cada velhinha dessa são 15 minutos. Geralmente eu deixo passar 4, eu só venho pro computador ali 7h50, 8 horas já. Então quando eu vim, já tinha aqui essa vela aqui de mínima a máxima, deu 1000 pontos. Eu geralmente não gosto de trabalhar com velas assim, porque, por exemplo, se eu fosse usar a base mesmo, né, que seria pegar as 4 primeiras velas e fazer a frequência, eu teria aqui 900 e poucos pontos. Na hora eu achei isso muito, porque eu não estava com vontade de fatiar. Só que aí, conforme correu, né, eu acabei ficando aqui com o topo dessa vela, a máxima dessa vela, e a mínima dessa aqui, que deu 700 e poucos pontos, né? Eu contei essas 4 aqui, ignorei este pavio, acabei preferindo ficar com essa frequência aqui, tá? Vendi maravilhosamente bem. O que eu ia explicar? Cada vela dessa é 15 minutos. Eu fiquei aqui 15, 30, 45, 1 hora. Então 1, 2, 3, 4, 1 hora. 1, 2, 3, 4, 2 horas. 1, 2, com 2 horas e 30 minutos que foi aparecer a minha entrada. E aqui eu lembro o que aconteceu. Como eu já estava esperando muito, na hora que aconteceu esse fechamento aqui e essa abertura, não é no susto, mas assim, na reação, né? Fechou, abriu a outra, eu cliquei. Por que eu fiz isso, né? Na minha cabeça tinha rompido, só que depois eu fui parar para olhar direitinho e tecnicamente não rompeu. Se a gente ver aqui, dá para aproximar mais um pouco. Caralho, dá não. Cadê? Bobiça da porra. Não, aqui. Como ele trocou muito rápido, eu tava ali naquela aflição porque ele tava muito perto, não tem como dizer que isso aqui não tá perto. Na hora que fechou uma, abriu a outra, eu já cliquei. Aí no que eu cliquei, eu fiquei assim, mas não rompeu. Eu vou fechar a operação? Não vou fechar a operação. Por mais que eu entre errado, eu assumo o BO, sabe? Se eu entrei errado, a culpa é minha. Eu estou errado. Então assumo o erro. Deixa correr. Assim como eu faço quando eu queimo largada. Já a gente vai falar disso um pouquinho. Deixa eu ver quanto tempo tá aqui o bagulho. Eu nem sei onde é que olha. Ali, acho que ali 8 minutos. Tá bom, tá um tempo bom. Então assumi, né? Logo depois rompeu, então eu teria entrado aqui com, vamos pôr assim, né, do jeito certo, com 166 pontos de diferença. A gente estava trabalhando com a frequência de 700, então, por exemplo, ia dar aqui um take de 664 para 1000 de stop. Eu não gosto de uma relação tão dispara assim, mesmo eu estando trabalhando com uma assim hoje, enquanto eu gravei esse vídeo, né? Só que aí, se esse trade ele não terminar nesse vídeo, vocês só vão ver ele na atualização da semana que vem. Igual foi o trade do domingo passado, né? Que foi esse ali que deu take. Dito isso, segunda-feira, cheque, de boa. Pegamos aqui, cadê? $50, né? 50,34 dólares.
Esse sustinho aqui aconteceu, ó, meu stop ele estava acima desse pavio, então ó, foi aquela diferencinha ali que ficou da gente tomar um fumo, que foi aí ó 57 pontos. Então deixar o stop fora da caixa, né? Deixar o stop aqui fora da nossa zona é válido, é muito válido, tá? Então sempre, para quem trabalha com a FiMate, né? Sempre aí take antes da zona e stop fora da zona, porque dificulta pegar o seu stop e facilita pegar o seu take, tá? Então segunda-feira aqui, pancada. Vamos para a terça. Terça-feira, que foi uma certa bagunça. O que aconteceu na terça? Terça eu assumo o meu BO. Por quê? Vocês podem ver aqui, 1.246 pontos. O que aconteceu na terça-feira? Na terça eu tinha selecionado um canal, que tinha sido este daqui, ó. 660 pontos. Selecionei esse canal e deixei correr. Eu vou até marcar ele aqui e colocar de outra cor. Aqui sim eu errei, tá? Eu errei demais. Porque o que aconteceu? Eu não estava operando sozinho, estava operando com um amigo. A culpa não foi dele, não digo em nenhum momento que a culpa foi dele, porque foi eu que quis fazer, né? Fez sentido no momento, tá? O que a gente fez, porque eu marquei esta frequência aqui e decidi fatiar, né? Estes 600 e poucos pontos aqui. Beleza, fatiei, só que o que aconteceu? Como vocês podem ver aqui, a vela aqui rompeu, ela rompeu, acho que não chegou a levar os dois níveis não, mas aqui ó, ela rompeu, essa vela aqui ela rompeu, levou o meu primeiro nível, ou seja, já tocou. Eu acredito no que... muita gente pode dizer, rompeu, entra. Ele não terminou acima do primeiro nível, então dava para entrar. Só que o que eu acredito? A FiMate ela é baseada em Fibonacci. E Fibonacci é frequência, né? Amplitude de onda. Independente se fechou ou não, ele tocou. Se ele tocou, querendo ou não, ele já fez a amplitude da onda, né, da frequência que foi marcada. Então eu não acreditava que ele fosse voltar lá. Se voltasse era porque de fato o mercado era para alta, né? Eu não sou um vidente, eu não mando no mercado. Ele poderia voltar, só que eu não estava confiante, não estava confiante de jeito nenhum. Só que aí a gente volta para a minuta de que eu estava operando com um amigo meu e o famoso, não dá para dizer overtrading, porque eu ainda não tinha entrado, né? Vocês podem ver que eu fui entrar aqui depois que a vela fechou. Eu não tinha entrado, eu não quis queimar largada, porque se eu tivesse queimado largada, eu tinha pego aqui todos esses pontos aqui, porque aqui 685 pontos, porque eu tava aqui na hora, eu tava olhando para o mercado, né? Então, enquanto rompia, né? Porque o que eu faço geralmente? Para eu não ficar, uma técnica que eu aprendi para não queimar largada, que é basicamente entrar enquanto a vela não fechou, eu venho aqui, coloco um alarme para 1 minuto antes do fechamento da vela e minimizo o gráfico, porque senão eu vou ficar aqui olhando e vou acabar queimando largada, entrando onde não devia, vou ficar muito ansioso, a ansiedade ataca demais. Eu tô até um pouco calmo porque eu não tô vendo nem a linha do preço correndo aqui no gráfico, então não sei o que tá acontecendo, então minha ansiedade não tá atacando. Mas aqui eu não estava confiável para entrar. Porém, enquanto eu conversava com esse meu amigo, a gente raciocinou que o quê? A base da FiMate são as 4 primeiras velas. Então por que a gente não pega a frequência inicial, que é essa frequência maior aqui de sei lá quantos mil pontos, 1.250 pontos, e projeta para cima? Porque tecnicamente essa vela ela só tinha fechado
110 pontos acima do que a gente marcaria como o canal ali, o canal de abertura e o C1, né? Que no caso aqui a gente fatiou essa primeira vela pegando da mínima até a máxima dela, porque foi a vela maior. Estaria certo fazer isso? Estaria, só que não foi a frequência que eu defini, isso foi um raciocínio, vamos pôr pós-facto, depois do que aconteceu com a frequência que eu tinha definido primeiro. Deveria ter entrado? Não deveria ter entrado. Entrei. E foi fumo, né? Foi seco aqui, ó, não tem o que dizer. Foram 4 velinhas aí que deu esse fumo de 1.351 pontos, que resultou aí em um bom fumo aí, viu? 42,15 de fumo. Já a gente vai ver como é que tá o nosso relatório semanal. Isso aqui foi na quarta-feira. Quarta-feira, paia, né? Já vamos fazer uma análise aí para poder ver o que esse loss aqui pode, o que esse stop aqui pode dizer pra gente. Ali foi quarta? Não, aqui foi terça-feira, né? Foi terça-feira, dia 30. Foi terça. Lembrando que aqui é a noite de terça para quarta, então foi aqui, ó, dia 29. Aí vamos lá para o dia 30, que é a noite. Aqui a noite de quarta-feira, né? Agora eu tô vendo aqui alinhando o preço, agora eu tô um pouco. Mas se der stop, faz parte, tamo no game. Como vocês podem ver, ó, tá aqui uma relação negativa, stop e take, por conta do rompimento do preço, né? Mas vamos lá, deixa rodar, né? Depois que você entrou, acabou, assuma o risco. Na noite de quarta, eu fiz essa frequência aqui, né? Frequência normal, só que o que aconteceu? Olha o rompimento dessa brincadeira aqui, ó. O rompimento, ele simplesmente foi buscar o take de 2 níveis. Não tinha a mínima condição de eu entrar nesse trade. Se no trade de terça-feira, né, da noite de terça-feira, eu não estava confiante porque ele tinha pego o primeiro nível, e nesse aqui, que além dele pegar o primeiro nível, ele pegou o segundo nível e fechou abaixo do primeiro. Então, assim, eu não me senti nem um pouco confiante, mas nada. Então eu decidi, né? Optei por não operar nesse dia. Foi muito chato, porque aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1 hora, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1 hora, 1, 2, 3, 4, 2 horas. Então, 2 horas eu fiquei esperando acontecer alguma coisa. Se bem que 1, 2, 3, 4. Aqui, geralmente eu cheguei nessa vela. Então, 1, 2, 3, 4. 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e meia. Então, foi isso. Eu fiquei aqui na frente do gráfico 1 hora e meia. Nesse dia em particular, eu tava com muito sono. Muito sono. Eu fiquei zangado. Quando isso aqui aconteceu, eu fiquei puro. Porque eu fiquei tão zangado que eu ainda cogitei entrar aqui para pegar, né, esse intervalo do primeiro pro segundo. Só que eu não tava confiante. Se eu entrasse ia ser um trade, não dá para dizer trade de vingança, porque eu não tinha perdido nada nesse dia, então, mas seria um trade zangado. Então, para mim, particularmente, eu acho que não ia valer muito a pena, não. Preferi não entrar. Teria dado take, mas eu preferi não entrar. Faz parte do game, né? Nem todo dia é dia. Nem todo dia é dia de você ganhar e nem todo dia é dia de você operar. Então é bom dar uma segurada de vez em quando, né? Às vezes vale a pena. Aí agora vamos aqui para a noite de quinta Friday, dia 2 aqui, que no caso era dia 1. Último dia da semana. Esse foi fumo. Só que independente se eu tivesse entrado aqui, tinha dado fumo.
Só que qual é o erro que a gente nota aqui? Quem tiver o olho um pouco mais rápido já percebeu. Deixa eu ver quanto tempo tá. Vixe, 20 minutos já. Quem tiver o olho um pouco mais rápido aí já entendeu o que eu fiz. Queimei largada. Tá vendo que aqui, ó, é a máxima do preço e a vela fechou lá embaixo. Inclusive fechou uma vela de baixa. O certo seria eu ter entrado aqui, ó, no rompimento. Ah, mas ele desceu e bababababá. O gráfico não tinha isso aqui, ó. Não dava pra eu saber o que ia acontecer. Mas queimei largada. O gráfico tava aqui. Me veio a quarta-feira na cabeça, a terça-feira na cabeça. Irmão, é aqui mesmo. Cliquei. No que eu cliquei, eu me arrependi instantaneamente. Mas instantaneamente mesmo. Porque não pelo ato de queimar a largada, mas porque eu sabia que eu estava fugindo do meu plano de trade. Toda vez que você foge do plano de trade e dá certo, seu cérebro se acostuma com isso, porque vê como uma coisa boa. Eu fugi do plano de trade e ganhei mais dinheiro porque eu entrei antes. Isso é bom quando dá certo. Quando dá errado, no caso aqui, não é que deu errado porque eu fugi do plano de trade, mas deu errado, ponto, né? Eu poderia até ter perdido mais. Só que queimar largada é perigoso. É muito perigoso, não vale a pena, porque isso não ajuda, inclusive isso atrapalha mentalmente. Então não devemos fugir do plano de trade, tá? É isso. E aqui também foi fumo. E aqui tá rodando a nossa operação de hoje. Entrei certo, né? Esperei romper. Eu dei uma olhadinha na hora que ele tava rompendo aqui. Eu ainda pensei em entrar, né? Mas resolvi não, esperei fechar, tudo certo. Ficou ficou uma relação aqui de risco negativa, mas faz parte do trading, né? Faz parte da estratégia, no caso, não do trading em si. Geralmente é porque também, né, eu opero para buscar um nível, né, o que seria na FiMate. Mas a FiMate, geralmente ali quem trabalha com ela busca 2 níveis. Aí sim ficaria aqui uma relação risco-retorno positiva. 1.629 pontos. Geralmente seria aqui assim, para deixar um pouquinho pulsando. 1.500 pontos para 1.200 pontos, né? Ficou uma relaçãozinha positiva, só que eu não busco 2 níveis, eu só busco um. Aqui o nosso relatóriozinho. Essa aqui foi a nossa semana do dia 28, no caso 29, né? Eu coloquei 28 porque eu peguei a data do MetaTrader. Do dia 28 para o dia 2 e eu não operei dia 30, né? Saímos aí negativos. Foi negativo? Foi, né? Negativo, mas vamos ver aqui o quão negativo foi, porque eu não sei. Cadê? 41. Uai, não tá funfando não o rolê aqui. Agora sim, 41 e 64 plus 50,34 minus 42,15 minus 58,08. 8,25. Esse foi o fumo da semana. Faz parte, tá? Não vou dizer que eu achei bom. Ninguém acha bom perder dinheiro, né? Mas poderia ser pior, então eu fiquei feliz. E por que não me afetou tanto esse stop aqui? Porque se a gente olhar bem, a gente veio de 5 takes seguidos. Então, pegar esses dois aqui, tanto pouco importa, né? Não, pouco importa não, importa, só que faz parte, né? Não dá para ganhar sempre. Estamos aqui atualmente com o lucro de menos 228,69. Esse é o valor que falta aí para nossa meta, para a gente estar podendo ser aprovado na mesa. Esse aqui é o gráfico geral para a gente ter um visual da coisa. Aqui este zero aqui, ó, é onde eu tenho que chegar para mudar esse meu risco aqui, ó. Atualmente
o meu risco em operação está em não é 0,06 não, é 0,6. Que aí, ó, tá aqui em... Ainda tá um pouquinho mais, deve estar 0,6 em uns pedaços, porque realmente o 0,6 aqui, ele é baseado nos 10 mil e não no capital atual. Faria mais sentido ser no capital atual, mas como é o teste, eu não estou trabalhando de fato com a grana já para poder estar ganhando, não vejo por que ficar ajustando tanto, né? Eu vou ajustar para 1% quando a gente chegar aqui no 0 a 0, para poder ver se passa logo, né? Lembrando aí que o day trading, o trade no geral, de duas ondas, ou você tem uma estratégia muito lucrativa, o que é mais difícil, né? Porque a estatística ela diz que você vai perder mais do que ganhar, mas vamos supor assim, né? Ou você tem uma estratégia muito assertiva, ou você trabalha com um risco-retorno mais positivo, para quando você estopar você não perder tanto e quando você ganhar mais. Essa é a essência da brincadeira, né? Então é isso. Creio que... por que aqui tá o SDJPY? Nunca tinha percebido. Mas é isso. O vídeo ficou um pouco grande, quase meia hora. Quem quiser ver, assiste. Quem tiver chegado até aqui, obrigado por ficar ouvindo eu falando aí. E é isso, moçada. Stop loss aí. Stop loss não, né? Loss na semana faz parte. Não desanimem quando vocês pegarem um fumo aí, faz parte do processo. Só tentem entender por que vocês levaram esse fumo. Se foi culpa de vocês, se a estratégia realmente não bateu naqueles dias ou naquela semana. Se foram vocês, por que foram vocês? Se teve erro, e é isso, moçada, porque o objetivo é ir se lapidando e ficando cada vez melhor. Creio que eu já falei demais, vocês estão até vendo o infinito aqui. E é isso, moçada. Fiquem com Deus. Boa semana aí para quem vai operar aí essa semana. E valeu.